Fala, galera do oitavo ano, professora Simone Cassiaio, de Ciências, passando por aqui com mais um vídeo de correção comentada das questões propostas pelo PET, né? Começando aí o PET 3, né, no volume 3, e nós temos muitas atividades para corrigir nessa primeira semana, que ele traz para a gente o sistema digestório, né? Traz um resumo, traz aqui um esquema, né, com os órgãos envolvidos no sistema digestório. Lembrando que o ser humano tem uma digestão completa, então ele tem um sistema digestório que inicia na boca e termina no ânus, né? E ele traz para a gente 10 questões que nós vamos falar agora sobre elas. Quais tipos de digestão ocorrem na boca? Diferencia-se. Então, assim, você tem que pensar que a boca, ela vai ser capaz de fazer dois tipos específicos, né, de digestão. A primeira é a digestão física. O que significa isso? Essa digestão física depende da movimentação da mandíbula, né, e da maxila, triturando os alimentos. Então, aqui estão envolvidos os dentes e o movimento de mastigação. E a digestão química também. Por quê? A saliva, ela possui enzimas, né, que vão fazer a digestão de algumas moléculas presentes nos alimentos que a gente ingere, certo? Então, assim, quando a gente fala da digestão química, a gente está falando justamente sobre essas enzimas presentes na saliva e que vai digerir principalmente aí o amido, né, dos alimentos. Então, toda vez que a gente come carboidratos, né, maiores, por exemplo, que a gente come quando a gente ingere arroz, mandioca, farinhas em geral, né? Esses alimentos são ricos em carboidratos do tipo amido, e o amido começa essa digestão na boca, né? Então, você teria que colocar aqui no número 1, digestão física, através da trituração dos alimentos pelos dentes, né? E a digestão química através das enzimas presentes na saliva, certo? Na número 2, pergunta: quais substâncias são digeridas? Aí teve gente que ficou na dúvida aqui na número 2 com relação se era para responder A, B, C ou se era para marcar X. Se você prestar atenção na questão, você vai perceber que ela é uma questão aberta. Então, você tinha que colocar as substâncias que são digeridas na boca, depois no estômago e depois no intestino delgado, né? Então, primeiramente, na boca, a substância presente no alimento que vai ser digerida é o amido, né? No estômago, letra B, são as proteínas. Então, as proteínas do alimento vão ser quebradas em vários aminoácidos, né? E na letra C, que pergunta do intestino delgado, era só colocar a digestão principalmente das gorduras, né? Porque somente no intestino delgado é que a gente recebe da vesícula biliar a bile que foi produzida no fígado, e é essa substância que digere gordura. Então, na letra A, amido, na letra B, proteína e na letra C, os lipídios em geral, tá bom? Número 3. Qual a função da língua no processo de digestão? Então, a língua vai ser responsável. Primeiro, ela apresenta as papilas gustativas, né? Então, é responsável pelo paladar. E depois, a língua também vai ser responsável por movimentar o alimento dentro da cavidade bucal, né? Permitindo que ele seja mastigado, triturado adequadamente. E também umidificação, né? A língua ajuda a misturar o bolo alimentar com a saliva, né, umidificando esse alimento, e já vai dar início aí também à digestão, tá? Então, basicamente, paladar, movimentação do alimento e, como é que se diz? Fugiu a palavra agora, gente. Umidificação desse bolo alimentar, certo? Na número 4, o que são movimentos peristálticos? Essa pergunta número 4, inclusive, o PET nem traz lá no resumo, né? Tinha que ser feita uma pesquisa mesmo. Então, os movimentos peristálticos são movimentos
proporcionado aos órgãos do sistema digestório através da musculatura lisa que existe em volta deles, tá? Então, desde o esôfago lá em cima, né? E durante todo o percurso, no esôfago, no estômago, no intestino, seja ele delgado, seja ele intestino grosso, no reto e no ânus, a gente tem a musculatura lisa que faz movimentos como se fossem ondulatórios, e isso vai fazer com que o bolo alimentar ou que o bolo fecal se movimente dentro do tubo digestório até fazendo a digestão até sair as fezes lá no ânus, tá? Esses movimentos peristálticos, eles são importantes porque a velocidade com que eles acontecem pode interferir, por exemplo, na absorção de nutrientes, na absorção de água, né? Então, os movimentos peristálticos são produzidos pela musculatura lisa que fica em torno dos órgãos do sistema digestório, ok? Tem um nome complicado aí, mas é fácil de compreender. Número 5. Qual a principal enzima que atua no estômago, né? Então, o estômago, a gente tem uma série de substâncias, né? Você tem o ácido clorídrico, mas aqui está perguntando especificamente sobre a enzima, tá? A principal enzima presente no estômago é a pepsina, e é justamente essa enzima que é responsável por quebrar as moléculas de proteína presentes nos alimentos, ok? E a gente tem que lembrar o seguinte, quando você come uma proteína, seja no feijão, seja da carne, né? Essa proteína é uma molécula grande. E aí essa pepsina vai agir quebrando essa proteína em moléculas menores, chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos o nosso corpo absorve, leva para todas as células, e as nossas células vão usar esses aminoácidos para construir as nossas proteínas. A maioria dos aminoácidos o nosso corpo não é capaz de produzir. Por isso que é importante que a gente tenha uma alimentação que seja rica em proteína para a gente ter acesso aos aminoácidos que a gente precisa para construir nossas próprias proteínas, ok? Na número 6, quais são as 3 porções do intestino delgado? Então, o intestino delgado é dividido basicamente em 3 porções, né? Ele é um tubo, a maior parte do tubo digestório é composta pelo intestino delgado, né? Pode variar aí a metragem, mas é um tamanho grande. Ele é dividido basicamente, a parte inicial dele é o duodeno, depois mais lá no meio é chamado de jejunum, e lá no finalzinho já, né, seguindo para o reto, para depois se tornar o ânus, a abertura anal, a gente tem o íleo, né? Então, duodeno, jejum e íleo são a resposta das 3 partes em como que compõe o intestino delgado aí na número 6. Na número 7, qual a função do duodeno no processo digestivo? Então, o duodeno ele está ali justamente logo depois que o alimento sai do estômago, vai entrar no intestino delgado, é essa primeira parte, é chamada de duodeno. E o duodeno é importante porque é ali que o bolo alimentar, que já passou pela boca, desceu pelo esôfago, passou pelo estômago e acabou de entrar no intestino delgado, é nesse momento que esse alimento vai receber algumas outras substâncias vindas do pâncreas, vindas da vesícula biliar, né? Então, a gente tem uma série de substâncias aí que vão ser jogadas ali no intestino delgado, nessa primeira parte, chamada de duodeno, e ali é que a gente vai ter o alimento se juntando, né, com essas secreções aí que são importantes para a digestão, ok? Na número 8, o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. O que significa glândulas anexas? É porque nesse caso aqui, o alimento não passa por dentro desses órgãos, tá? O alimento não passa por dentro do fígado, nem por dentro do pâncreas. Mas tanto o fígado como o pâncreas são importantíssimos porque eles produzem substâncias que vão ser lançadas em cima do bolo alimentar para ajudar na digestão, tá bom? Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. O que é emulsificando gorduras?
Isso significa que é uma ação como se fosse de um detergente, né? Quando você está lavando ali as vasilhas logo após o almoço, lavando o prato, a panela, e que está cheia de gordura, quando você pinga o detergente, que você consegue até ver na superfície da água a gordura se desfazendo, né? Isso daí é emulsificar, é quebrar essas moléculas de gordura, tá? No nosso corpo, existe uma substância que é produzida pelo fígado e que tem essa mesma capacidade de quebrar moléculas de gordura. E é o que ele pergunta aqui. Essa substância recebe o nome de. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o fígado, ele vai ser responsável pela produção da bile. Mas a bile que ele produz, que é essa substância emulsificante que consegue quebrar gorduras, não fica armazenada dentro dele. Então, o fígado produz a bile, joga para dentro da vesícula biliar, a vesícula biliar vai armazenar essa bile e logo depois, quando o alimento sai, entrou pela boca, passou pelo esôfago, passou pelo estômago, entrou no intestino delgado, a vesícula biliar joga essa bile, essa substância emulsificante, em cima do bolo alimentar para ajudar na digestão dos lipídios, né, que são as gorduras, os óleos, que fazem parte dos componentes dos alimentos que a gente ingere. Então, na número 8, a resposta certa era a letra C. Na número 9, o sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores, porque o amido é um carboidrato de molécula muito grande, ele inteiro a nossa célula não conseguiria aproveitar. Tá? Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. A gente já falou lá na questão 1, né? Que na própria boca, na própria saliva, já existe enzimas que vão conseguir começar a quebrar esse amido em moléculas menores. Essas enzimas vão continuar atuando no restante do organismo também, mas na boca é o início de tudo. Então, enquanto a gente está mastigando o arroz, o pão, a mandioca, né? Esses alimentos que são ricos em amido, a nossa própria saliva, através das suas enzimas, já começa a quebrar essas moléculas de amido aí. Então, na número 9, seria a letra A. E, finalmente, na número 10, o intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser divididos em, só um instante, em seco, colo e reto. Então, aqui o intestino grosso também é dividido em 3 porções, né? Aí ele pergunta sobre o órgão como um todo. Esse órgão, que é o intestino grosso, está relacionado com, nesse caso aqui, quando o alimento já passou pela boca, pelo esôfago, estômago, intestino delgado e chega no intestino grosso, já vai ser uma massa, né? O alimento já foi digerido mecanicamente, já foi digerido quimicamente. Então, aqui no intestino grosso é só a finalização dessa absorção de nutrientes, né? Porque já vai se formar ali dentro do intestino grosso o bolo fecal, tá? Que vai dar origem às fezes depois que são eliminadas através do ânus. Então, aqui na número 10, quando ele pergunta do intestino grosso, a única molécula, a única substância que vai ser absorvida nesse caso aqui é a água, tá? A água é absorvida também no estômago, mas no intestino grosso há uma intensa absorção de água e é justamente por isso que quando a gente está saudável, quando a gente tem uma alimentação adequada, uma ingestão de água suficiente, as nossas fezes são pastosas, são mais, né, puxando para o lado do sólido. Por quê? Justamente essa última porção do sistema digestório, que é o intestino grosso, absorve o restante da água do bolo fecal e formam fezes pastosas. Então, aqui no número 10, a resposta certa seria a letra D, a absorção de água. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, façam as complementações de vocês aí. Fiquem atentos para fazer as atividades semanalmente, né? Não deixar acumular. Bom trabalho a todos e vamos, que se Deus quiser, daqui a pouco a gente está junto novamente.